Para nós entendermos a carta de Paulo aos Romanos, nós precisamos entender um conceito, que é o conceito de revelação geral. Principalmente no capítulo 1, que é quando Paulo fala a um povo que não tem a lei, ou seja, os gentios. No capítulo 1, Paulo fala a um povo sem lei, um povo que não conheceu a Torá, que não conheceu a lei escrita, a lei mandamental de Deus, a lei moral de Deus. Paulo escreve para os gentios. E por quê? Exatamente porque o que estava acontecendo em Romanos era a conversão de gentios para a igreja. Como essas pessoas estavam se convertendo ao cristianismo, muitas pessoas ainda traziam as práticas do gentilismo, as práticas antigas. E Paulo escreve também para organizar essa tensão que havia nesse ambiente onde o cristianismo estava nascendo. E lembro a vocês, o cristianismo, nesse contexto de Paulo, mais ou menos em 55 anos 60 depois de Cristo, já não se trata mais de um ambiente judaico. Já estamos falando de um contexto onde o cristianismo já se expandiu, já cresceu, onde existem muitos gentios se convertendo ao cristianismo e a igreja sofrendo tensões com relação à questão parenética, né? Aquilo que a gente chama de parêneses, ou seja, aquelas questões ligadas à moral, à prática do que seria o cristianismo agora fora do judaísmo. Então, no capítulo 1, Paulo escreve a este grupo de pessoas. E para esse grupo de pessoas, Paulo escreve sobre a revelação geral, que está no capítulo 1, no verso 18, no verso 19, que eu leio para vocês aqui. Eu estou lendo na versão anotada expandida. Essa versão diz assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Olha o que Paulo diz. Portanto, o que de Deus se pode conhecer, ou seja, nós não podemos conhecer tudo, mas o que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles. E ele continua, porque Deus lhes manifestou. Se nós temos uma palavra que resume a Bíblia, é exatamente a ideia da revelação. Se nós temos uma palavra também que resume a criação, a natureza, a própria criação humana, é a revelação. Então perceba que Deus se manifestou entre aqueles que não têm lei, ou que não tinham lei. E Paulo continua, verso 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então veja que Paulo está dizendo aqui que o que se pode conhecer de Deus, o seu eterno poder, a sua divindade, foi claramente manifesta por meio das coisas criadas, ou seja, da criação, daquilo que Deus criou. Há, portanto, uma revelação de Deus geral, que é para todas as pessoas, em qualquer cultura, em qualquer língua, em qualquer contexto, em qualquer momento da história, há uma revelação geral. Porque, conforme Paulo diz aqui, tudo que de Deus se pode conhecer está revelado, ou mesmo Deus lhes revelou. E aí no versículo 21, aliás, no versículo 20 mesmo, Paulo vai dizer que essas pessoas que não têm a lei, elas também são indesculpáveis. Elas não têm, portanto, nenhuma desculpa diante de Deus para as suas imoralidades, porque Deus revelou a elas, por meio das coisas criadas, os seus atributos, a sua divindade, o seu eterno poder. Esse conceito que está aqui em Romanos, capítulo 1, verso 19 e 20, é um conceito altamente teológico, que nós precisamos compreender para entender, principalmente, este capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos. Então, leiam esta perícope, esta pequena parte
do texto. Agora, a partir desta perspectiva, o judeu não tinha o menor interesse de revelar a lei a ele. Ele, portanto, era um povo sem lei. No entanto, na linguagem de Paulo e a partir da revelação geral, é um povo que agora também é condenável, é um povo que não pode ser desculpável. Guarde esse conceito e dúvidas pode mandar no grupo de WhatsApp. Até amanhã, até o nosso próximo vídeo.